O nosso enfoque de hoje sai da política e de outros temas que costumamos abordar aqui e vai para a beleza. Não aquela beleza das capas de revistas ou das músicas de Tom Jobim, de Vinícius de Moraes, entre tantos outros. Ou das blogueiras perfeitas dos tutoriais de moda e beleza. Nós vamos fazer daqui a pouquinho uma imersão em um mundo que pode ser muito belo, igual à poesia de Drummond. Mas para isso eu vou pedir licença para inserir um outro protagonista nessa história. A Sua Excelência, o nutrólogo, convidado de honra do Enfoco, com nome, sobrenome, CPF e endereço. Extremamente conhecido. Faz da beleza o seu estilo de vida. Com vocês, Dr. Bruno Cosme, que vai dizer pra gente como se faz para ficar bonita ou bonito de dentro para fora. Agora sim, vamos ficar sabendo tudo. O prazer é todo meu, Miriam. É uma honra estar aqui no seu programa. Obrigado a todos pelo convite. Vai ser um prazer falar aqui sobre um pouco da minha área e um pouco da minha vida também, né? Eu tenho certeza que vai ensinar muita coisa aqui para todos nós que estamos ansiosos aqui por esse momento. Doutor Bruno, dentre todas as mais diversas especialidades médicas, qual motivo lhe fez escolher justamente nutrologia? Olha, Miriam, na verdade, durante a faculdade a gente aprende muito mais sobre doenças, né? A gente foca muito mais, o ensino médico é muito mais focado no diagnóstico e na doença e no remédio. E isso me frustrava um pouco. A nutrologia não foi a primeira especialidade que eu fiz. A minha primeira especialidade foi a radiologia e diagnóstico por imagem. Mas depois, pelo meu próprio interesse pela alimentação saudável, por trabalhar com prevenção de doenças, eu comecei a ir mais pela área da nutrologia, que é uma área que me encanta muito, porque nela a gente pode ensinar os pacientes hábitos alimentares e bons hábitos de vida como um todo, para que eles possam prevenir as doenças, para que eles não precisem tomar remédios. E isso é o que mais fascina. E, além disso, alguns pacientes chegam tomando alguns remédios e com o novo estilo de vida saudável a gente consegue até, às vezes, tirar alguns remédios. Então, isso é bem gratificante para o nosso trabalho. Agora, doutor Bruno, existe uma confusão, até para todos nós mortais que não vivemos, estudamos a área médica, entre o nutricionista, o endocrinologista e o nutrólogo. Uhum. Qual é a diferença dessas diversas especialidades? Essa é uma dúvida bem comum. A primeira diferença é que o nutricionista ele faz o curso de nutrição, que é um curso de 4 a 5 anos, se eu não me engano, e o nutrólogo e o endocrinologista são especialidades médicas, então primeiro você tem que fazer o curso de medicina. O nutricionista ele é o profissional mais habilitado para fazer o planejamento alimentar, fazer o cálculo dos macronutrientes, quanto que aquele paciente vai precisar de calorias, de proteínas, de gorduras, de micronutrientes. Então, ele é o profissional mais habilitado para isso. O nutrólogo, como médico, quando o paciente chega para emagrecer, você vai avaliar também exames laboratoriais, ver se ele tem alguma deficiência hormonal, ver se ele tem algum distúrbio na tireoide, ver se ele tem qualquer condição que esteja dificultando a perda de peso. Então, é um trabalho em conjunto do nutrólogo com o nutricionista. Então, o nutrólogo ele trabalha com qualquer patologia decorrente do excesso ou da carência de nutrientes. Por exemplo, uma obesidade, uma desnutrição, um paciente com um distúrbio alimentar, um paciente que acabou de fazer uma cirurgia bariátrica, que precisa de uma reposição de vitaminas. Então, são todas as patologias relacionadas apenas aos nutrientes. Já o endocrinologista, além de também trabalhar com a perda de peso, por isso que existe essa confusão, ele também pode trabalhar com a perda de peso, já que o peso também tem um caráter endócrino, às vezes alterações endócrinas causam ganho de peso. O endocrinologista ele trabalha com todas as outras patologias decorrentes das glândulas endócrinas. Então, ele vai trabalhar com patologias da hipófise, do hipotálamo, das glândulas adrenais. Então, é um outro tipo de abordagem. Todo esse processo, qual é o papel do nutrólogo na linha de emagrecimento mesmo? Uhum. A chance de emagrecimento rápido e saudável faz parte
dessa orientação do nutrólogo ou isso não é saudável? Olha, essa questão de velocidade de emagrecimento, a gente nunca chega para o paciente e fala, ó, você vai ter que emagrecer tantos quilos e rapidamente. Porque é uma questão muito individual. Cada um vai emagrecer em uma velocidade. O fato dele emagrecer rápido pode ser que seja um emagrecimento saudável ou não, vai depender de outros fatores. Alguns pacientes fazem dietas sem orientação e muito restritas e às vezes perderam 10 quilos em um mês. Se eles não fizeram isso com acompanhamento ou se não tiveram uma ingestão de proteínas adequada, às vezes eles acabam perdendo muita massa muscular. Aí na balança o peso está caindo, mas às vezes tem muita massa muscular indo embora. E o músculo ele é um tecido nobre, a gente não pode perder massa muscular, não é saudável perder massa muscular. Já tem vários estudos mostrando que quem mantém uma melhor massa muscular ao longo do processo de envelhecimento tem uma redução de mortalidade por todas as causas. Então todo mundo sabe que perder gordura faz bem à saúde, mas poucas pessoas sabem que ter um pouco mais de músculo dentro do limite saudável também aumenta a longevidade, entendeu? Então esse emagrecimento pode ter sido não saudável se ele foi acompanhado de perda de massa muscular, mas se ele foi feito com acompanhamento, com ingestão de proteínas adequada, com ingestão de macronutrientes adequados, juntamente com treinamento de força, que a gente fala, que é um treinamento com pesos, geralmente ele vai perder só gordura. Se ele tiver uma genética boa, ele pode perder. Já tive pacientes que perderam 10 quilos só de gordura em um mês, de maneira muito saudável, tá entendendo? Então isso é uma questão relativa, pode ser que seja saudável ou não. Agora, veja só, as pessoas quando começam a entrar na terceira idade, a tendência delas é perder massa muscular. Sim. Como evitar que isso ocorra? Às vezes nem chegou na terceira idade, a partir dos 40, 45 anos, já começa a perder uma certa massa muscular. Essa pergunta é fantástica, porque, como eu falei, poucas pessoas sabem que manter a massa muscular vai aumentar a longevidade delas, entendeu? E quando a gente vai ganhando idade, devido a alterações hormonais, tem vários hormônios que vão caindo, testosterona, IGF-1, DEA, vários hormônios anabolizantes que a gente fala, que ajudam a construir massa muscular, esses hormônios naturalmente vão tendo um declínio ao longo do envelhecimento. E se você não toma algumas atitudes, provavelmente vai acontecer isso aí. Você vai perder massa muscular e esse peso vai ser substituído por gordura. Então, mesmo às vezes que o peso de balança não aumente, a pessoa está piorando o percentual de gordura. Então, tem uma questão que a gente fala que é a obesidade sarcopênica, que acontece muito em idosos. Por quê? Esse idoso às vezes não está aumentando o peso de balança, mas ele está perdendo tanta massa muscular e esse tecido está sendo substituído por gordura, tá? E o percentual de gordura dele vai aumentando, cria uma falsa ilusão no peso, mas os riscos metabólicos dele são semelhantes ao de um paciente com obesidade no peso, tá entendendo? Então, para evitar isso aí, como você perguntou, para evitar essa perda de massa muscular que vem com o envelhecimento, o que mais ajuda são os bons hábitos, que é o que a gente prega na medicina do estilo de vida, que a gente vai falar um pouco mais tarde. Que é o sono. Quando você tem uma boa noite de sono, você tem uma tendência de ter uma melhor produção hormonal, isso vai ajudar a manter sua massa muscular. O principal fator para a gente manter a massa muscular vai ser exercícios resistidos, exercícios com carga, como musculação, ou um exercício funcional, até mesmo pilates, em que você eleva o peso contra uma resistência, isso estimula muito a massa muscular. E também existem suplementos que a gente pode utilizar que ajudam a manter a massa muscular. E hoje o que tem mais estudos é a creatina. O HMB, que é o hidroximetilbutirato, também existem alguns estudos mostrando que na população com mais idade tem uma excelente ação anticatabólica, de evitar a perda de massa muscular. Então são principalmente essas três atitudes aí. Ter bons hábitos, se alimentar bem, tudo isso ajuda na produção de hormônios que vão ajudar a evitar esse catabolismo que vem com o envelhecimento. São pontos assim extremamente importantes que o senhor tocou aqui, mas que a gente vê que não são acessíveis à população de modo geral. É do seu conhecimento alguma política pública existente para essas prevenções e ajudar as pessoas com menos poder aquisitivo? Infelizmente, são medidas tão básicas, né, que deveria realmente se divulgar mais. Medidas de higiene do sono, como dormir bem, atividades físicas que você pode fazer até dentro de casa, sem precisar ir numa academia, se você não tiver condições.
e estimular os bons hábitos alimentares. Realmente existem muito poucas políticas públicas que ensinem a população a ter esses bons hábitos. Que seria até mais econômico. Muito mais econômico. Se fosse pensar em questão de economia, você iria ter uma economia gigantesca para o governo se você ensinasse a população a ter bons hábitos. Eles não estariam lotando aí as emergências, os hospitais cheios de doenças, entendeu? O que a gente analisa. Bom, agora nós vamos para a nossa pergunta do intervalo, para o telespectador ficar aí atento, segurando a nossa audiência. E eu vou lhe perguntar o seguinte: dentre as inúmeras áreas de atuação, tem uma que me chamou bastante a atenção, foi a especialidade da medicina estilo de vida, que vem sendo comentada muito nos dias atuais. O senhor poderia me falar um pouco mais sobre ela e como as práticas ajudam na nutrologia? Mas só vai responder após o nosso intervalo. Vamos para o próximo bloco. Voltamos daqui a pouquinho com mais Dr. Bruno Cosmo. Quando a gente foi para o intervalo, perguntamos a Dr. Bruno sobre a medicina do estilo de vida. E ele vai explicar para a gente com mais detalhes sobre esse assunto que é tão atual. Então, Miriam, eu tenho muito prazer realmente de falar sobre a medicina do estilo de vida, que infelizmente ainda ela é pouco difundida aqui no Brasil. Nos Estados Unidos ela cresce assim, de maneira muito rápida. Inclusive, ano passado eu fui para Harvard, lá eles têm um departamento de medicina do estilo de vida, tem um congresso de medicina do estilo de vida, onde você passa pelo menos um final de semana inteiro discutindo sobre medicina do estilo de vida, que é a medicina dos hábitos. E como é que ela é baseada em 4 pilares. Ela é sim. baseada em 4 pilares. E um dos pilares é um dos pilares que o nutrólogo trabalha. Então, a medicina do estilo de vida, ela atua na higiene do sono, você ensinar o paciente a ter bons hábitos de sono. Ela atua na atividade física, no potencial da atividade física como remédio, como uma medida de prevenção de doenças. Ela atua no gerenciamento do estresse, que a gente sabe que é um mal da modernidade, as pessoas estão estressadas e o estresse adoece. E se você aprende a controlar o seu próprio estresse com as medidas de gerenciamento do estresse, você vai ter uma longevidade também aumentada e um risco de adoecimento menor. E o quarto pilar, que é o que entra na nutrologia, ela atua na alimentação, nos bons hábitos alimentares como uma ferramenta de prevenir doenças, entendeu? Então, quando você tem esses 4 pilares em dia, quando você está dormindo bem, você consegue controlar seu estresse, você está fazendo atividade física e você está se alimentando bem, que é uma alimentação que a gente chama alimentação natural, que vem da natureza, reduzindo os industrializados, a sua longevidade vai ser aumentada de maneira significativa, entendeu? Você vai ter um índice de adoecimento, um índice de doenças crônicas muito menor, que é um conceito que a gente fala hoje de health span. Não basta só você aumentar o número de anos de vida, você tem que aumentar o número de anos de vida livre de doenças. Não adianta você viver mais e cheio de doenças, tendo que tomar um monte de remédio sem qualidade de vida. A gente quer viver mais e com qualidade de vida, que é o que a gente chama de health span. E a medicina do estilo de vida ajuda o paciente a aumentar esse health span, esse tempo livre de doenças. Então é realmente fantástico, eu tenho um brilho nos olhos quando eu falo, porque eu vejo no consultório os resultados que a gente tem e os pacientes realmente mudando o estilo de vida deles e percebendo na própria saúde deles os benefícios. Quais os hábitos de vida a nutrologia entende que são os mais danosos para a saúde do bem-estar? Olha, o que eu sempre explico aos pacientes, assim, se você me perguntar o que é que eu faço hoje em relação à alimentação para melhorar a minha qualidade de vida. Então, os principais vilões, então, da alimentação são o açúcar, tá? Sem sombra de dúvidas, que muitas vezes a gente acha que é apenas esse açúcar que a gente coloca no suco ou no café, mas infelizmente o açúcar ele está incrustado, ele está embutido em, eu diria que 70% dos produtos industrializados tem açúcar embutido, açúcar adicionado, e que muitas vezes, infelizmente, como as pessoas não têm o hábito de ler os rótulos,
elas não identificam o nome açúcar e muitas vezes o nome não está açúcar, ele está escrito de outra forma, como maltodextrina, xarope de frutose, açúcar invertido, vários outros possíveis 20 codinomes para açúcar, entendeu? Então, o açúcar, a gente sabe que ele causa uma compulsão alimentar, ele aumenta o vício pela comida, ele vai fazendo você querer comer cada vez mais e isso causa ganho de peso, tá? Então, o açúcar eu diria que é um dos maiores vilões, além das bebidas açucaradas, tá? Hoje a gente sabe que uma das principais causas de obesidade são as bebidas açucaradas, como refrigerantes, porque eles têm uma concentração de açúcar altíssima. E os adoçantes, doutor? Olha, são recomendáveis ou não? Os adoçantes, alguns adoçantes são sim uma alternativa saudável, tá? Para você substituir o açúcar. Hoje a gente sabe que o xilitol é uma opção saudável, tá? Ele até parece com açúcar, ele é um pozinho. Tem o stevia também, que é um adoçante natural. O sucralose, existem estudos mostrando a segurança, mas a maior parte dos outros adoçantes, existem estudos mostrando malefícios e outros estudos mostrando que eles são seguros. Então, eu prefiro orientar meus pacientes a consumir os adoçantes mais naturais, os que não são sintéticos, que são a stevia e o xilitol, tá? Dentro da nutrologia, existe uma faixa etária específica? Quem é o seu público-alvo? Olha, a nutrologia ela pode trabalhar desde crianças até idosos, não existe uma faixa etária específica. Como eu falei no começo, que ela é uma especialidade que atua com excesso ou carência de nutrientes, você pode atender crianças com baixo peso, crianças com excesso de peso. Hoje em dia a obesidade infantil é, infelizmente, uma realidade que aumenta assustadoramente. Você pode atender idosos com sarcopenia, com uma perda acentuada de massa muscular, então o nutrólogo vai ter uma abordagem aí nesse sentido. Você pode atender idosos que têm uma deficiência hormonal, que vão precisar de uma reposição hormonal. Eu, especificamente, eu não atendo crianças, eu não tenho essa área de atuação da pediatria. Não, aqui em João Pessoa existem alguns nutrólogos pediatras. Eu atendo com a população de adolescentes em diante, entendeu? Doutor Bruno, de acordo com o IBGE, os adolescentes, inclusive adultos, começaram a trocar o leite, que é responsável pelo cálcio, por refrigerantes. Troca os alimentos saudáveis por alimentos industrializados, diminuindo assim a quantidade e ingestão do próprio cálcio. Quais os riscos desse tipo de dieta a curto, médio e longo prazo? Mas a gente só vai responder isso no nosso próximo bloco. Vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais Dr. Bruno Cosmo. Não saiam daí. Quando a gente foi para o intervalo, eu perguntava exatamente sobre a troca de leite por refrigerantes, que hoje é acometido tanto de adultos como de adolescentes. Uhum. Quais são os benefícios ou malefícios dessa substituição? Olha, Miriam, realmente essa não é uma substituição inteligente, né? Se a gente for comparar o leite com o refrigerante a gente considera um alimento, nem alimento, é um produto alimentício com calorias vazias. Não existe nenhum nutriente essencial no refrigerante, não existe nada ali que vai beneficiar a sua saúde. Ele é riquíssimo em açúcar, que como eu falei, hoje em dia é um dos principais causadores da epidemia da obesidade. O açúcar é extremamente inflamatório se consumido em excesso, ele inflama seu organismo. Quanto mais inflamado o seu organismo, mais fácil desse corpo adoecer no futuro. O açúcar em excesso ele causa desbiose intestinal, ele causa alteração da sua flora bacteriana intestinal, isso também vai prejudicar a saúde de diversas formas. Além disso, o refrigerante ele tem corantes que prejudicam a saúde, conservantes, ácido fosfórico que está associado a risco de osteoporose. Então eu sempre falo para os pacientes, você está ingerindo um produto químico, isso não é um alimento. Resumindo, entendeu? Ele é um vilão da alimentação. É um vilão da alimentação. E além disso, ele causa um vício alimentar. Quanto mais você bebe, mais vontade dá de beber. Ele desencadeia lá no seu sistema límbico, que é o sistema de recompensa, sistema associado a compulsões, a vícios. Ele desencadeia uma liberação grande de dopamina. Por isso que algumas pessoas falam que são viciadas em refrigerante, entendeu? Já o leite, que você perguntou,
é um alimento nutritivo, entendeu? Pelo leite você consegue obter proteínas para lhe ajudar nessa construção de massa muscular, em várias outras funções do corpo. Você tem várias vitaminas, você tem o cálcio, você tem também gorduras boas, dependendo do tipo de leite. Então, não existe nem comparação de um alimento com esse produto químico que é o refrigerante. Então, definitivamente, essa não é uma substituição saudável, tá? Muito se fala em ingestão de vitaminas em quantidades adequadas para manter a saúde. Nas prateleiras das farmácias são fartas as opções de complementos vitamínicos. Mas se discute menos as propriedades dos minerais para a saúde do corpo. O senhor poderia nos expor um pouco sobre essas propriedades e como ter uma absorção adequada em uma alimentação saudável? Porque o senhor há de convir que as farmácias hoje, os próprios vendedores tentam nos passar complexos vitamínicos sem nenhuma prescrição médica. Qual a sua avaliação a respeito? Olha, essa pergunta é interessante. Vou começar primeiro pelo cálcio, depois eu venho para a suplementação de multivitamínicos. Hoje a gente já sabe que a suplementação, que era um hábito muito frequente, de tomar cálcio para proteger os ossos, isso é péssimo. Teve um estudo até que associou esse consumo de suplementos com cálcio apenas a um aumento de mais de 500% do risco de coronariopatia, de doença nas artérias coronárias, justamente por acúmulo desse cálcio nas artérias coronárias. Então, os pacientes que precisam de uma suplementação de cálcio, pois a gente não consegue dar para ele tudo através da alimentação, você tem que suplementar o cálcio junto de outras vitaminas, como vitamina D, vitamina K, que vai ajudar com que esse cálcio não fique aderido às artérias, entendeu? Essa suplementação tem que ser conjunta. E nas farmácias já se vende o suplemento de cálcio com vitamina D e vitamina K juntos, entendeu? Já em relação à primeira pergunta dos suplementos multivitamínicos e dos minerais, geralmente esses multivitamínicos que se vendem nas farmácias, eles são compostos tanto por vitaminas quanto pelos minerais. Você encontra quase tudo ali. A grande questão é a biodisponibilidade e se o paciente realmente precisa daquilo ali. Às vezes, as concentrações que estão ali e a forma daquele mineral que está ali no suplemento, naquela cápsula, o corpo não absorve bem. E às vezes você nem precisa daquela vitamina, pois você, se tiver uma alimentação equilibrada, já vai obter tudo através da alimentação. Então, quando a gente suplementa alguma vitamina, geralmente a gente pede exames laboratoriais para detectar se o paciente precisa, entendeu? É muito frequente a gente ver deficiência de ferro nos pacientes, deficiência de vitamina B12, de várias outras vitaminas que a gente pode repor, mas sabendo que o paciente precisa, e não aquela suplementação aleatória, quanto mais melhor. Não é bem assim que funciona. Algumas vitaminas, se você tomar em excesso, elas também podem prejudicar a saúde. E as pessoas não sabem disso. Eu acho que vitamina, quanto mais melhor, e não é assim que funciona. Eu vou fazer uma pergunta, inclusive, que algumas pessoas podem achar meio estranha. Muitas pesquisas recentes têm apontado que existe uma íntima relação entre a nossa flora microbiológica intestinal e estados de condições psicológicas, chegando ao ponto de afirmar que nosso intestino é um tipo de segundo cérebro. Poderia comentar mais sobre esse assunto, que eu acho bastante curioso? Essa é uma das áreas que mais se estuda na medicina hoje, que é o estudo da flora bacteriana intestinal. A gente sabe que, na verdade, nós somos muito mais bactérias do que células. Nós temos muito mais bactérias no nosso corpo do que células, propriamente dito. E a flora bacteriana intestinal, ela realmente desempenha uma ampla gama de funções na nossa saúde. Então, a gente fala realmente que a saúde começa no intestino. Se você tem bons hábitos, aquilo ali que a gente falou sobre a medicina do estilo de vida, aqueles 4 pilares, geralmente você também vai ter melhores bactérias no seu intestino. Porque a alimentação industrializada, ela acaba causando uma desbiose intestinal. Se você come muito açúcar, se você come muita gordura saturada, muitos alimentos com conservantes, isso acaba prejudicando a sua flora bacteriana intestinal. Se você tem uma ingestão de antibióticos excessiva, você destrói a sua flora bacteriana intestinal também. Isso pode causar doenças. Realmente o nosso intestino ele tem uma relação direta com o cérebro, que é o que a gente chama de eixo intestino-cérebro, eles têm conexões. Tá? O nosso intestino, por exemplo, é o nosso órgão que mais produz serotonina. A primeira vez que eu vi essa história, doutor Bruno, eu achei assim que era fake news. Isso não existia, não acreditava que pudesse haver uma conexão tão forte. Existe, e tem até um ditado popular que fala assim, a pessoa está enfesada, né? Enfesada vem de que ela não está indo ao banheiro frequentemente, mas na verdade se usa
para o humor, ela está mal-humorada, porque o nosso intestino é o nosso órgão que mais produz serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, quando você produz mais serotonina, você fica mais feliz. Se você tem um bom intestino, você vai produzir mais serotonina. E como que a gente tem um bom intestino? Como que a gente cultiva boas bactérias no intestino? Volta para aqueles pilares lá. Se você se alimenta com o que é natural, com o que veio da natureza, rico em nutrientes, se você não tem tantos tóxicos que destruam sua flora bacteriana intestinal, como o açúcar, o álcool principalmente, que ele é um veneno também para essas bactérias, e antibióticos em excesso, entendeu? Se você faz atividade física, você vai melhorar sua flora bacteriana intestinal. Se você dorme bem, você vai melhorar sua flora bacteriana intestinal. E isso vai lhe dar mais saúde. Quais os benefícios de uma prática muito difundida atualmente, que é o chamado detox? Há riscos, ele é benéfico, porque hoje tem suco detox, passar um dia sem se alimentar é detox, então eu gostaria que o senhor esclarecesse mais um pouquinho. Eu sempre prego aos meus pacientes que a gente tem que manter hábitos que sejam sustentáveis. Então, nada que você faça, que você consiga manter a sua vida toda, isso não vai te reeducar, entendeu? Então, se alimentar apenas de líquidos, isso não vai lhe reeducar, não vai reeducar a sua alimentação. Ninguém vive se alimentando apenas de líquidos. O nosso corpo, ele tem um sistema natural de defesa antioxidante no fígado. São 3 enzimas que nos protegem contra os radicais livres. A superoxidismutase, a catalase e a glutationa peroxidase. São 3 enzimas que nos defendem contra os radicais livres. Se a gente mantém bons hábitos, a gente também consegue ajudar esse sistema próprio de defesa antioxidante. Existem sim alimentos que também, e vitaminas que ajudam esse sistema de defesa antioxidante. Mas a dieta detox em si, eu não pratico no meu consultório. Eu prefiro ir ensinando o paciente a manter os bons hábitos, aprender a se alimentar, que naturalmente o corpo dele vai se defender melhor contra esse estresse oxidativo. Bom, terminamos, lamentavelmente, porque o assunto é muito bom, mas a gente tem uma parte bem gratificante, que é a parte intimista, que a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre Dr. Bruno na intimidade. Essa é a parte mais difícil para mim, né? O que é que lhe inspira? E quem lhe inspirou a escolher essa área? Olha, as coisas foram acontecendo. Como eu falei, primeiro eu fiz... minha primeira especialidade foi radiologia e diagnóstico por imagem. Então eu fazia muita ultrassonografia, aquele exame que você vê se tem gordura no fígado. E começou a me dar uma certa inquietação de eu dar o diagnóstico, falar você tem gordura no fígado, e não poder fazer mais nada para tirar aquela gordura no fígado. Então essa foi uma das minhas primeiras inspirações a mudar de área. Eu sabia que eu podia, com a minha capacidade, com os meus estudos, mudar o curso de vida de uma pessoa, mudar os hábitos dela e aquela gordura sair do fígado dela, por uma iniciativa dela, entendeu? Então isso foi o que me inspirou a ir mudando de área. Em relação a alguém que me inspira, não sei se é isso que você quer saber. Também. Eu sempre tive uma inspiração muito grande pelos meus pais, pela história de vida dos meus pais. Foram meus maiores incentivadores, eles sempre acreditaram em mim, sempre me motivaram. Quando eu decidi mudar de área, foram os que me apoiaram primeiro. Eles tinham certeza da minha vitória, mesmo quando eu não tinha. Então, os pais, não tem como eu citar outra pessoa. Meus pais são exemplos para mim. Meu pai já faleceu faz um ano e minha mãe está aí firme e forte. E ela... especialidade? Eles não são médicos, não são médicos. Eles são empresários, construíram tudo do zero, saíram do nada. Então, eles são pessoas realmente inspiradoras para mim. Uma situação que você presenciou, assim, já apesar de ser muito jovem, mas que você presenciou e aquilo ali lhe tocou, você tocou a sua sensibilidade. Olha, essa pergunta é difícil. Deixa eu pensar. Eu já me emocionei, inclusive, com aquelas crianças da Etiópia que você vê sofridas. Então, assim, às vezes é um pequeno gesto, uma ação que você diz, como eu sou impotente, como eu não posso ajudar e eu gostaria de ajudar, né? Eu tô em busca como pessoa, de sempre estar melhorando, como ser humano, de estar melhorando, de estar aprendendo. Você citou a África aí como coincidência. Eu estou indo para a África em março. Eu vou participar de um programa voluntário lá de uma ONG chamada Fraternidade Sem Fronteiras, que eu vou ficar 9 dias lá em Moçambique, nos centros de acolhimento, que eles têm centros de acolhimento apenas para crianças órfãs de pais com malária ou HIV.
Então, eles ensinam essas crianças a ler, a escrever, dão banho, dão comida. Então, isso vai ser minha primeira experiência doando o meu tempo. Quando você voltar, promete que vai voltar aqui para a gente conversar novamente sobre essa experiência. Certeza. E aí, quem sabe, o que vai acontecer lá para que você tenha essa resposta bem precisa. Pronto. Mas, quando eu chegar, eu tenho certeza que eu vou estar emocionado com várias situações. Mas de antemão, parabéns pela iniciativa. Para você, o que é beleza? Beleza, isso aí é uma pergunta difícil também, né? Beleza, eu acho que é você estar se sentindo bem, né? A beleza, ela, apesar de ser um pouco clichê, ela vem de dentro. Existem pessoas belíssimas, mas que a energia delas não é condizente, elas não estão felizes. E as pessoas acabam se afastando um pouco, que a energia é tudo, né? Então eu acho que beleza é você estar se sentindo bem, estar em paz e estar ajudando as outras pessoas. Você está bem consigo mesmo. Como você se imagina daqui a 10 anos, Bruno? Essas perguntas são muito mais difíceis do que as perguntas de medicina, né? É complicado. Atualmente eu tento viver cada dia, sabe? Eu não fico muito planejando, até porque minha vida já mudou tanto. Eu fiz uma especialidade, depois já fui em outra. Não imaginava que em 4 anos sempre em busca. eu estaria onde eu estou hoje. Ainda quero muito mais, quero construir ainda outras clínicas, quero ajudar mais pessoas também. Gosto muito das minhas redes sociais, que ali a gente também tem um potencial de ajudar várias pessoas que não conseguem vir no consultório através das dicas. Eu lancei 2 desafios de melhora de qualidade de vida, acabei de lançar no Instagram, então tem quase, acho que umas 1000 pessoas participando. Já estou recebendo vários relatos bacanas de mudanças realmente do estilo de vida dessas pessoas. Então, daqui a 10 anos, eu não sei, eu mudo muito. Eu não sei nem se eu vou ser médico daqui a 10 anos. Mas espero estar bem, estar feliz e estar em paz comigo mesmo. Quais são os seus temores atuais? Sei, tenho medo, às vezes, de ter um problema de saúde. Isso é um medo que, às vezes, me aflige, tá? Porque eu cuido muito da minha saúde. Da minha família, porque meu pai adoeceu e faleceu há 1 ano, então eu tenho medo de acontecer mais alguma coisa com alguém da minha família. Então são medos mais assim, relacionados à questão de saúde. Tirando isso, eu não tenho nenhum medo. Eu tenho minha fé, eu acredito em Deus e eu sei que o que for melhor para mim, Ele vai mandar. E eu tá no comando, estou vivendo aí, tá tudo certo. Tudo certo. Agora, quem é Bruno Cosme? Eita... Eu sou um médico jovem que tenho muitos sonhos ainda, sou muito feliz com o meu trabalho, mas estou sempre mudando. Então, como eu falei, não sei nem se daqui a 10 anos eu vou ser médico, se eu vou ser empreendedor, mas que eu vivo cada dia, me dá prazer ajudar as outras pessoas, ver que devido à minha existência eu consigo mudar também a vida de uma outra pessoa, que eu não estou aqui em vão, entendeu? Gosto de aprender, gosto de estudar. Enfim, sou um cara que estou escrevendo uma história. Não deixa nenhuma página em branco. Não, de jeito nenhum. Qual a sua hashtag de hoje? Então a hashtag de hoje vai ser Mudem Seus Hábitos. Bruno, nosso tempo acabou. A palavra é sua para as suas considerações finais. Eu queria agradecer ao seu convite, Miriam. Foi muito bom, bacana conversar aqui com você. Você é uma pessoa muito alegre, né? Você já fala sorrindo, a gente se sente bem à vontade aqui. Foi muito bom falar um pouco sobre o meu trabalho, sobre a minha vida. Eu nunca tinha participado de um programa dessa natureza, assim. Geralmente era só focado na medicina, mas gostei bastante, me senti à vontade. E queria agradecer a oportunidade e convidar todos os paraibanos, que eu sei que esse programa tem uma audiência incrível, a melhorar seus hábitos. Como uma das minhas missões hoje é trazer saúde para as pessoas, então eu não poderia finalizar o programa sem deixar de fazer esse convite à população paraibana a realmente estar disposta a assumir o controle da própria saúde, assumir as rédeas da própria saúde. Parar com essa atitude passiva de achar que só vai no médico e vai ter um remédio que vai curar ela. Ela tem que ter a necessidade, aquela vontade interior de melhorar e saber que o corpo dela tem uma capacidade de se curar se ela começar a dar para o corpo o que o corpo precisa, que são os bons hábitos. Bom, felizmente terminamos. Um prazer enorme ter você aqui no nosso programa e assuma já o compromisso, viu? Quando voltar da África,
De volta aqui. Volto aqui, no se Deus Enfoco. quiser, para contar todas as experiências que eu vou viver lá. Muito bom. E assim terminamos o Enfoque de hoje. Conto com você no nosso próximo programa. Até lá.